Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do interesse do Palmeiras nas contratações de John Arias e Almada. Rapaz, se esses dois vêm para o Verdão, o Palmeiras fica uma seleção, pessoal. Fica uma seleção. Imagina um time com Andrés Pereira, Marlon Freitas, Almada, John Arias, Vitor Roque. Rapaz, seria uma seleção esse time do Palmeiras. Vamos trazer os comentaristas debatendo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo aí a matéria do Almada. Da Inglaterra, John Arias. Se John Arias e Almada estão na mira, pode dar negócio, pode não dar, mas isso mostra que o Palmeiras entende que Flamengo forte, Cruzeiro se movimenta. Nath, acho que o Palmeiras olha o elenco e fala, é bom, mas talvez precisemos de mais. É bom, mas faltou. E aí? Ele olhou, Arias o Abel olhava dupla A. Talvez o Abel tenha ganhado na temporada passada o melhor elenco que ele tinha para trabalhar em relação à quantidade de peças, mas mesmo assim ele faltou. Na hora crucial, a gente falava isso do Cruzeiro, na hora crucial, quando ele olhava para o banco, ele já não tinha aquele cara com tanta convicção e certeza de que fosse mudar alguma coisa no jogo para o Palmeiras. O Palmeiras tem um grande ativo que é o Alan, para mim um dos melhores jogadores do Palmeiras em projeção, pensando em projeção, né, do que ele fez na temporada passada e vai fazer. Recusou 30 milhões de euros do Napoli. E aí, quando você olha para porque o Palmeiras tem essa capacidade, né? Assim Sim. como o Pedrinho teve a capacidade, porque tem hoje um pouco mais de poder de investimento e mais organização na sua parte administrativa. O Palmeiras olhando para essas duas peças, você está falando de dois jogadores que não demandariam muito tempo em relação à adaptação ao que é o calendário do futebol brasileiro, porque já conhecem. Só uma questão de adaptação em relação a elenco e a ideias de jogo do Abel Ferreira. Olha, dois belíssimos. Tem sido utilizado com pouca minutagem, jogou na Copa do Rei como titular, mas ele tem nos principais torneios, né, tanto La Liga e ontem na Supercopa, ele é uma opção de banco de reservas. Então, não sei como é que está sendo visto isso até pelo empresário do Almada. Ele, de fato, ele não tem sido utilizado com a perspectiva que se tinha dele. Né? O Baena está sendo muito mais utilizado ali mais para o lado esquerdo, né? Movimentando pelo lado do Atlético de Madrid. E você tem o John Arias, que dispensa qualquer tipo de comentário. Ele, quando saiu, o Fluminense ficou batendo cabeça até conseguir encontrar uma dinâmica de jogo que tentasse minimizar a falta que fazia o cara que era tudo do jogo, né? Ele era o cara da velocidade, ele era o cara da criação, da finalização, da bola parada. São dois baita nomes. E aí, Bueno? Não, são baita nomes, mas eu quero reforçar apenas o que eu disse no começo, que eu estou encantado com o camisa 10 do Verdinho, que é o Eduardo. Então, o Palmeiras tem mais um craque para sair. E eu falo antes, porque depois que o Estevão começa a barbarizar... Não, você falou depois que ele fez 4 gols e 3 assistências. Mas é lógico. Antes, se você tivesse falado ontem. Então. Aí eu não olho. Mas você vai ver. Essa foi boa. Essa foi boa. Você vai ver. Essa foi boa. Já o cara fez 4 O gols. cara meteu um chapéu com a perna direita, um gol de perna esquerda e ele... já hoje... Então, porque eu vi até aí tudo bem, mas antes... Eu devia ser o antigo olheiro do futebol. Não, se tu é olheiro e recomendou o cara hoje, tu já chegou atrasado. O olheiro bom já recomendou ele antes. Então, mas assim... Eu já tô vendo aqui. O olheiro bom foi o cara que Eduardo trouxe ele sendo desde os 8 anos lá no Palmeiras. Esse Palmeiras super caro aí, cheio de... Só 16 aninhos. Então, e eu já sei, daqui a pouco vão pressionar o Abel vai chegar numa coletiva e falar assim, Ele tem que ir pra Eduardo Disney. tem que ir pra Disney. Tem que ir, porque a Disney é legal pra caramba, né? Vai pra Disney, você tem Como é chance. que é a voz do Abel? Desculpa. Foi meio Mickey, né? Tem que ir pra Disney. O Eduardo, vocês estão cobrando. Mas é sotaque português. Ele o já Abel não tem muito versão sotaque Disney. português, né? Perdeu. Vai pra Disney. Então tá, ele não sei se vai ganhar a copinha, possivelmente depois ele vai ganhar ali um bônus ali, vai pra Disney, mas quando voltar, já vai ter muito palmeirense cobrando, e vocês da imprensa também,
Pô, o garoto tá merecendo uma oportunidade, tá merecendo de novo. Aí ele vai entrar, vai arrebentar. Pô, ele tem talento. Ah, mas o Palmeiras contratou o Arias, contratou o Almada, já tinha contratado um monte de estrela no passado, é Paulinho voltando. Não tem espaço. E você vai ver, assim como o Alan, foi a grande notícia positiva na reta final pro Palmeiras no ano passado, Eduardo, esse moleque vai voar. Isso aí eu discordo. Então, nós que conhecemos do Riscado... Ele perguntou Almada e Arias. Não, eu nem diz isso. Então, se quiser cantar, pode cantar. Porque assim, a competitividade... Jogador bom sempre tem espaço, Bubu. Essa historinha de não dá pra contratar fulano Então, e mas ciclano, porque... é que o Não dá pra contratar jogador ruim. O Prats é o inimigo da juventude. O Prats que não tá aí... Ele tem que esperar não é legal até fazer você 70 descascar anos o companheiro quando ele não tá presente. Porque no dia que eu tava, ele tava aí, você mas não o Prats falou eu nada. descasco mesmo assim. O Prats fala assim, não, é muito jovem, ele tem só 19 anos, não pode colocar ele. Ele era contra o Pelé na Copa 58. Não, é muito jovem, não pode jogar, imagina. Calma. Não tem, então. Então é o seguinte, né? O Palmeiras tem um elenco muito forte. Tá ficando ainda mais forte, com os caras que estão subindo, talento, e com os caras que podem chegar. E tem palmeirense que ainda tá reclamando. Chora de barriga cheia, aquela crise de rico. Ai, não, o Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras, coitadinho. Não, olha, tem nada de coitadinho, o Palmeiras está muito forte, Palmeiras voraz, torrando dinheiro, ninguém tá gastando mais dinheiro que o Palmeiras desde o ano passado. Abraçando todo mundo, hein, Bubu? Então é isso aí, cara. Caramba, aparece esse abraço, hein, bicho? Sabe como é que você pesca, né? Você joga a rede assim, você vai no atacar. Só me tira uma dúvida. Mas só me tira uma dúvida. Do Arias e do Almada, você tem alguma coisa pra falar ou não? Não, porque senão... não tenho, porque... Você quer que eu comente o Eduardo? Você é um cara de... Pô, eu gosto de uma finesse, né? É muito obrigado. Então, já que ele falou não, eu gostei das observações, do olhar, do nosso olheiro. Arias e Almada. Que eu comente o que Arias, isso... Que assim... Mas o Bubu é um cara sincero. Isso. Não, isso. É isso, excelente. Eu amo. Não vi o jogo. Ou melhor do que falar com o cara do Sabe jogo bem, alguma ele coisa nem do entrou. Arias? Não sei. É melhor do que o cara que fica floreando e não sabe nada. Isso, o Samara é Rolando Lero. E aí, dupla? Sobre Arias e Almada. Eu acho que, assim, não tenho o que falar. Tecnicamente falando, são dois jogadores espetaculares. Eu acho que confirma um pouco do que eu estava falando ontem e que o Bubu tratou como um choro, que é justamente o Palmeiras reconhecer que hoje ele precisa de mais jogadores para compor um elenco que vá competir ao longo de 38 rodadas com o Flamengo, que é o time que tem 2, 3 jogadores por posição, a depender da posição, e com o Cruzeiro, Paulinho, que sonha em ter 2, 3 jogadores por posição. Então, eu acho que isso, para mim, está muito claro. O Palmeiras reconhece que, apesar das contratações, apesar de ter gastado 700 milhões na temporada passada, ainda que um terço desse valor tenha ficado no DM com o Paulinho, o Palmeiras tem ainda carências no elenco e mesmo com chegadas, se chegarem Almada e John Arias, o Palmeiras ainda tem, para mim, uma carência muito clara no elenco, que é um camisa 5 e um zagueiro. São as próximas, imagino eu, opções aí que o Palmeiras deve fazer, próximas buscas que o Palmeiras deve fazer no mercado. Agora, o Thiago Almada e o John Arias são caras que, no meu entendimento, chegam com o tesão de jogar para a Copa do Mundo. O Thiago Almada tem muito que provar ainda nesses últimos 6 meses para ser, quem sabe, né, de novo, campeão do mundo. Ele estava no elenco campeão do mundo em 2022 com a Argentina, e o John Arias ele precisa estar na plena forma física para que a Colômbia consiga chegar em algum lugar mais à frente do que normalmente chega. Então, assim, são dois excelentes jogadores. Agora, a chegada desses dois jogadores, se de fato acontecer, acho que joga uma pressão muito grande no Abel de organizar o time para que o time seja o protagonista em 99% dos jogos. Vai acontecer circunstancialmente do seu time precisar abrir um pouco mais mão da posse da bola para que seja atacado para o Flamengo e você explorar o contra-ataque? Isso, ok, mas isso precisa ser uma circunstância. Com os reforços que têm chegado, a Leila dá para mim um recado muito claro para o Abel Ferreira de: olha, eu fiz tudo o que eu posso. Agora é você que tem que fazer esse time jogar. E é jogar com bola no pé. É jogar com posse de bola. É jogar pressionando o adversário lá em cima. Não é contratar Thiago Almada, John Arias, ter o Paulinho à disposição e o Vitor Roque para que o Palmeiras seja um time essencialmente de transição. Eu acho que aí o Abel, com todas as peças à disposição, com 2, 3 jogadores por posição,
aí ele vai ter que se virar nos 30. O Palmeiras, no ano passado, para mim, teve o melhor futebol da era Abel Ferreira, mas esse melhor futebol durou 2 meses. É um time que não conseguiu equilibrar ataque e defesa ao mesmo momento. Ou um time que atacou muito bem, e a gente falava aqui, o Edu veio aqui, falou de Bebeto e Romário, virou uma loucura, ou era um time que defendia muito bem e Bebeto e Romário foram tirar férias. Então, assim, eu acho que a pressão em cima do Abel é muito grande se essas contratações fecharem de fato. O Abel vai ter que pensar muito bem como ele vai armar um time que é protagonista. O Palmeiras vai ter que ser o Flamengo de 2025, não em todos os jogos, porque isso não dá pra gente cobrar um calendário louco como esse, mas em 90%, 99% dos jogos o Palmeiras vai ter que mandar no jogo. Pedro, e aí? Cara, eu acho que a gente ainda precisa entender, porque quando você fala de Almada e John Arias, são 2 investimentos de prateleira ali que a gente está começando a falar de Gerson, a gente comentava um pouco de Arrascaeta, o próprio Celso comentava ontem da necessidade de ter mais opções. Só que, meu amigo, não sei se viriam os 2, se você está dando 2 tiros para pelo menos tentar acertar um, o que já seria muito bom. Almada ou John Arias, com voltas de Paulinho, com Vitor Roque, com Flaco, Felipe Anderson, Felipe Lembrador, Andréas. Eu acho que do meio para frente ali você não pode reclamar de opção. John Arias, para mim, em muitos momentos, era o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro. Perfeito. Em muitos momentos era o melhor jogador de atividade do futebol brasileiro. É o melhor jogador do Mundial dos clubes. Então, acho que isso pode ajudar a explicar o tamanho da contratação. O Fluminense não teria a sequência vitoriosa que teve, a conquista que teve em 2023, se não fosse John Arias. Claro, tem muito do Cano, tem muito do Fábio. Sim, tem a boa fase do Nino, tudo mais, outros jogadores ali periféricos. O Fluminense não teria o destaque que teve, o principal clube brasileiro no Mundial de Clubes, se não fosse John Arias. Claro, a ideia do Renato, sistema defensivo bem postado, com o Fábio, com o Thiago Silva também, tudo bem. Então, assim, é um cara que vai entrar num papo de você não admitir nada menos que um grande título para o Palmeiras. A gente está começando a entrar numa era, é bacana para a gente que consome, gosta de acompanhar, trabalha com isso, comenta. Você está montando ali 3, 4 seleções, né? Talvez o Cruzeiro um pouco abaixo e não pela qualidade de jogadores titulares, a gente falava isso aqui. Pela rotação, né? Pela rotação e pelas possibilidades de banco. Mas Flamengo e Palmeiras com o que estão fazendo, gente, o cara virar e falar, me dá o melhor jogador do futebol brasileiro dos últimos anos, foi o Gerson, foi para lá. Me dá então aquele que foi melhor também em algum momento, John Arias, vem para cá. O Almada em algum momento foi melhor também tecnicamente conduzindo aquele Botafogo, o Luiz Henrique, tudo mais, Savarino, o Igor, me dá para cá. É um tiro muito certeiro. Acho pouco provável falar que o Arias teria dificuldades para desenvolver aqui, que ele está tendo, de certa forma, no futebol inglês. Ele tinha essa coisa, eu lembro do papo na época do Fluminense, de querer estar lá em algum momento, viver essa experiência. Acho que talvez não tenha ido como ele pensou, voltaria, acho que não teria problema nenhum para a vivência do futebol sul-americano. E sim, é um cara que está olhando, sim, a sua possibilidade de rotação às vésperas de uma Copa do Mundo, que eu acho que é um projeto muito importante para ele, para o país dele. Felipe, é contratação para avaliar se é o principal jogador ao lado dele de Arrascaeta e Gerson. Sim, vai falar dos 2 agora? Não, agora é o momento corte. Já avisa o pessoal da... Então vamos fazer aí, faz aí. Sociais aí. Faz a claque aí, que é um... Que coisa, que situação. Fecha nele. Peraí que vai fechar. É melhor fechar nele. Vai fechar um programa sério, né, Felipe? Aqui já gravei algo para as redes sociais antes do programa, mas esse aqui vai viralizar também. A gente já está esperando o claque para o corte. Fecha. Vamos lá para o corte, batendo. Vai, Bubu. Ainda mais se o Palmeiras contratar Almada e... O pessoal tá entrando no corte... Vai atrapalhar. Não achei que... Volta aqui. Desculpa, achei que era outra. Achei que era outra. Tava gravando ali no corte. Pode por trás aqui, Felipe. Nath, de novo, por favor, a claque aí. O claque, por Aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Calma. Vai fechar no Bubu. Os caras gravando. A Nath agora vai. Calma, Bubu, tem que dar o ponto de corte. Agora vai. Ainda mais se o Palmeiras contratar John Arias e Almada, o Palmeiras A e o Palmeiras B, assim como o Flamengo A e o Flamengo B, ficariam no G6 do Campeonato Brasileiro. Pega aí, se o Flamengo e o Palmeiras pudessem entrar com 2 times A e B na Série A do Brasileiro, no G6, para não falar G4, teria Flamengo A, Flamengo B, Palmeiras A, Palmeiras B. E o Cruzeiro também vai estar nesse G6. Mas o time reserva do Palmeiras e o time reserva do Flamengo vão para a Libertadores. Feito corte? Tá tudo certo? Vamos lá. Precisa de claquetar alguma Precisa coisa? nem Volta? discordar. Não, O pessoal já tem a Vai voltar automática. então pro programa. Você podemos voltar ao programa? Legal, muito bom. Eu queria falar do...
Foi bom, mas aí... Tem grandes jornalistas, mas que eles não têm a capacidade do corte. Hoje, no jornalismo moderno, o jornalismo ele evoluiu, que nem quase tudo a medicina evoluiu. Mas deixa a equipe do digital, ela inventa um corte se não tiver. Então, assim, você precisa... O professor Bigode tá aprendendo ainda o corte, como é que funciona lá, né? Quem é o professor Bigode? É que ele tá Mas sem cadê o bigode, bigode? mas ele é professor... E agora não tem mais. Ele tá começando a conviver com isso do Ex-bigode. corte, de ele ter corte. Então, a produção de cortes hoje é muito forte no jornalismo contemporâneo. Gente, muito bom. Eu comecei o programa falando que eu sairia de férias, a sensação que eu tenho é que tem um quê de... É isso aí, Se você você já quiser tá ficar nas de férias. sol, você Vamos lá. pode ficar também. Não. Você viu o debate pré-programa sobre o figurino. Vamos lá. Ô, Celso e Pedro, Vamos. eu quero ampliar o debate. A gente já falou do Cruzeiro, trouxemos o Flamengo, agora o Do Palmeiras. Eduardo. Você acha que chegaremos ao ponto de ter a maturidade, e aí eu tô falando de maturidade eu não prometo imprensa, de torcida, de dirigentes... Porque a gente tá falando assim... Aí você tá falando do macro, né? Não, tô falando de tudo. É. De virar uma realidade do futebol brasileiro nessa toada que é assim. A gente tá ouvindo... o Palmeiras tá contratando, se reforçando pra ganhar de todo mundo. Aí a gente vai pro Flamengo. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo tá... Gente, não tem título pra todo mundo. Eu não queria dizer nada. Mas dos importantes. E eu vou colocar, por mais que a Copa do Brasil valha muito, e a Copa do Brasil permite até outros times Mas vê um time desse não disputarem, ganhando mas vamos na pensar em temporada. Campeonato Brasileiro e Libertadores. Os 3 times vão disputar Libertadores e os 3 times vão disputar o Brasileiro. E Copa do Brasil. Não dá pros... Tem 2 gigantes ali, tudo bem que a Copa do mas Brasil tem um até título pra cada salva se um quiser, ano. hein? Mas quando não ganha um e ganha só outro, mas reclama. onde que eu quero chegar? O Palmeiras a gente tá falando, não ganhou nada. Mas disputou com o Flamengo as duas. O Bubu já antecipou O que o Cruzeiro Cruzeiro tá na final. tá crescendo, mas não ganhou nada. Mas vai tá Cara, na não final. vai dar pros os 3 ganharem. Mas esse é o barato da temporada. Então, mas aí vai ser tratado como um fracasso. A gente vai chegar a uma maturidade e falar, cara, não dá pra ganhar, tem que tentar avaliar o caminho e não o final. Não vai ter essa Não vai maturidade. Não vai ter essa maturidade. Porque, Fale Felipe... por você. Eu se tive o a Cruzeiro- maturidade ano se o passado de falar Cruzeiro- que a temporada do Palmeiras não foi um fracasso. Não, mas ele perguntou da opinião pública no geral. do Da ecossistema opinião inteiro. mais, Da da opinião pública no mais. geral. Aí esquece. Se o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, Copa do Brasil, Cruzeiro voltando a ganhar. Se o Palmeiras ganhar um título, o Flamengo ganhar um, o Cruzeiro talvez fique com um gosto legal ali, dependendo da campanha na Libertadores, na Copa do Brasil. O palmeirense vai achar que tinha que ganhar mais um. Lógico. O flamenguista vai achar que tinha que ganhar mais um. E é natural. E acho que é o que o Celso fala. Talvez a gente não tenha que se pautar por isso, tentar entender, porque você tem maneiras e maneiras. Tem maneiras e maneiras de ganhar e de não ganhar. Você não dá para dizer que um time que não ganhou um brasileiro, ele fez um campeonato ruim. Você não dá para dizer que um time que não ganhou uma Libertadores, ele teve temporada ruim. Você não dá para dizer que um time que não chegou na Copa do Brasil teve temporada ruim. Você também não dá para dizer que o Corinthians, que ganhou a Copa do Brasil e o Paulista em cima do Palmeiras, fez tudo certo na temporada. Você só precisa modular certinho. O Palmeiras, ano passado, ele fez investimento e tudo mais, e ele falha na reta final de Brasileiro e ele falha na decisão da Libertadores. Aí é como cada um vai enxergar. Já é difícil chegar numa final de Libertadores e se manter vivo na briga pelo título brasileiro até o final. Mas o torcedor também tem o direito dele de virar e falar, não dá mais, quero mais, gastou um monte, não ganhou nada. É o torcedor. A gente tem que virar e falar. Uma coisa é o Flamengo não ganhar um campeonato brasileiro, ficar em quinto, porque, como aconteceu em outros anos, abriu mão do brasileiro e tem um elenco para Aí isso. não pode. Aí é ruim. Aí é ruim. O Palmeiras ou o brasileiro, o Palmeiras ou o Flamengo, só um ia ganhar o brasileiro, tá tudo bem. Acontece que dói, no intervalo tão curto, na final direta contra o seu principal rival, você perdeu os 2 títulos. Eu entendo a dor do palmeirense. Agora, a maturidade, eu nem sei se ela tem que existir. O torcedor está no direito dele de também reclamar, acho de que se não tem que frustrar, existir. de chorar, de gritar, dentro de uma civilidade. Eu também acho, é que eu acho que às vezes rotas podem ser desviadas de um trabalho bem feito, que assim, pode. você bateu na trave Pode, mas é e por isso fez que tudo você certo. precisa de uma diretoria que tem um pulso convicção. firme, com convicção, de sabe o que quer. Eu acho que assim, até o próprio ano passado aconteceu, pra mim, é que não chegou a acontecer o fenômeno, mas com o Flamengo campeão da Libertadores, se o Palmeiras fosse campeão brasileiro, eu acho que o título ia ficar ali muito menor do que deveria ser um título do Campeonato Brasileiro, porque os dois times estavam rivalizando pelas 2 taças. E a grande conquista, a glória eterna, e o próprio nome já diz, é a Libertadores da América. Não ia ser um gosto de guarda... ganhamos o Brasileiro. Claro que o palmeirense não ia falar dessa forma, mas o flamenguista para sempre ia lembrar que no ano em que o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Flamengo deu uma carimbada e se tornou o time único, o time 4 vezes campeão no Brasil. Aliás, você viu o Bap cantando? Gol do Danilo? Você viu? Gol do Danilo? Vocês viram ou não?
Não? Viralizou. Gol do Danilo. Aí depois continua. Não, a o Corinthians provocação ainda ao não chegou no Palmeiras. nível do seu. O meu vírus é outro. Tira a calça jeans, põe o fio dental. Ih, calma Palmeiras, aí, você não tem mundial. O BAP tá cantando isso aí. Pega aí. Procura aí, joga aí, você vai ver. Deve ser inteligência É, artificial, não. não é? Não é? Não é? Ih, Caiu no IA, Olha a segurança. Se foi não IA, é? é o meu primeiro erro em 2026. No ano Aquela passado. música Ainda você bem que a sabe gente tá em é? outubro, hein? Com você ainda bem que a gente perto, chegou tudo só tão dia 9 de bonito, aí canta, janeiro. Gol do Danilo. Todo mundo Gol- tá cantando essa. Não é nessa aí que tá Mas, cantando? beira da praia de frente. Então, era um gol do evento que Danilo. tinha muita gente e o BAP tava lá. E o BAP também, gol mas do é normal, Danilo. É campeão da Libertadores, tem que cantar mesmo. Eu Pode cantar a para que gente. seja Quem não verdade, pode para cantar que não é que seja não IA, eu. né? Que eu já caí numa pegadinha da IA aí faz poucos dias, Foi? né? Mas acho que era o ano passado ainda. Então, a gente tem que esquecer os erros do passado e focar nos erros do futuro. Entendi, Bubu. Eu tô cometendo agora os meus primeiros erros ainda em 26 e vão ter muitos ainda pela frente. Pode aguardar, Vou Fã fazer um Esporte. risquinho na mesa toda vez que você cometer um erro aqui, ó. Pode É, eu vou fazer. fazer. Aqui vai marcar muito a bancada aí. Mas enfim. Gol do Danilo! Bom, eu nem lembro mais o que eu tava falando. Foi Ah, no cara, cabelo. eu também não. Eu também já nem lembro. Ô, mas Marcel, assim, qual a próxima a aí? questão é justamente. Até o Marcel falou, eu também não sei. Eu tava falando do nada, Ele cara. sentiu, Gol do Marcel Danilo. sentiu. Marcel sentiu. Gol do Danilo! Ah, tem vídeo? Ah, tem vídeo de zap. Ah, na dúvida, joga a rapaziada no ar. Bota vídeo da melhor. rapaziada. Não, mas ele tá preparando, ele Vai tá aparecer preparando. algum flamenguista. Gol do Danilo! Você vai ver só. Se Deus quiser. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí as possíveis chegadas de Almada e John Aria no Palmeiras. O Palmeiras fica muito forte com essas duas contratações. Trazer aqui uma matéria do Almada. Na matéria você vê aí, ó, Palmeiras tenta a contratação de Thiago Almada do Atlético de Madrid. Aí tá na matéria aí que o Palmeiras segue se movimentando no mercado da bola, que é o meia Thiago Almada do Atlético de Madrid, que foi campeão da Libertadores e brasileiro pelo Botafogo. Aí tá aqui na matéria, de acordo com informações da imprensa espanhola, o clube estaria disposto a negociar o atleta de 24 anos, que tem recebido poucas chances com o Diego Simeone. Os valores estipulados pelo time de Madrid para vender o atleta giram em torno de 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões por 50% dos direitos econômicos. Então vamos ficar de olho aí, pessoal. Vamos ficar de olho. Qualquer novidade nós iremos trazer aqui no nosso canal, mas John Arias e Almada, Palmeiras ficaria uma máquina. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.